Graças e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui, compartilhar a palavra com os meus irmãos. Confesso que essa semana foi uma semana assim muito difícil por causa da enfermidade que eu fui cometido, mas eu nos deu vitória. Amém? É muito bom quando Deus assim pode confirmar no nosso coração e nos dando vitória para que a gente possa ser instrumento da sua graça. Irmãos, eu queria confessar assim aos irmãos, desafiado a estar aqui nesta noite. Como eu disse, também me sinto muito honrado pelo convite de poder conhecer mais uma parte da grande família de Deus e saber que todos nós estamos lutando pela fé evangélica. Esse tema que nos foi dado é um tema muito desafiador, porque vai falar da missão da igreja. Todas as vezes que a gente relembra aquilo que Jesus deixou como uma ordem para a igreja, a gente vê e faz uma análise de como nós estamos indo mediante aquilo que nos foi apresentado. E o que nós temos visto é que parece que a igreja esqueceu um pouco. Já se passaram tanto tempo, né, pastor? Desde dada essa ordem, e a igreja esqueceu um pouco das suas responsabilidades. Mas, queridos, é muito bom a gente saber que Deus conta conosco. Muito bom a gente saber que Deus, por exemplo, não escolheu os anjos para isso, mas Ele escolheu os seres humanos, pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Pecadores redimidos pela graça da mensagem da cruz. Mensagem essa que nos encoraja, nos deixa cada vez mais fortalecidos para que a gente possa tomar o nosso lugar na missão da igreja. O pastor Samuel, ele me passou um tema e um lema. O tema, eu, um ganhador de almas. Olha só, eu, um ganhador de almas. E o lema se encontra aí em Provérbios 11, 30. Queria que você abrisse aí. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida. Amém? Todos encontraram? Provérbios 11, 30. Vamos lá de novo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Esse é o nosso desafio. Através da sabedoria do Senhor, que nos foi dada mediante o conhecimento da verdade da palavra de Deus, possamos, na realidade, influenciar mediante aquilo que já aprendemos e por ele fomos transformados, todas aquelas pessoas que estão junto de cada um de nós no que diz respeito à vida humana. Eu e você precisamos viver o Evangelho de forma em que a nossa vida possa, na realidade, influenciar pessoas. Mas influenciar de que jeito? Influenciar pessoas de forma que essas pessoas sintam o desejo que um dia eu e você sentiu quando escutamos a mensagem do Evangelho. Influenciar pessoas a querer andar e a querer cumprir aquilo que Jesus tem para cada uma delas. Amém? Queridos, quando recebi essa responsabilidade, eu confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco procurando na Bíblia algum versículo que eu pudesse sentir mais claro, para que Deus pudesse ministrar ao nosso coração de uma forma que a gente saísse daqui não apenas com conhecimento teórico, mas que encontrassem uma passagem na Bíblia que nos falasse de forma teórica, mas nos remetisse para uma prática
para uma prática de vida. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Que eu e você não apenas conheça a missão da igreja, como igreja que somos, mas que a gente possa, na realidade, depois desse conhecimento, rumar segundo a direção que nos foi dada, através daquilo que nos foi esclarecido sobre a missão da igreja. A missão da igreja diz respeito a mim e a você. Amém? Seu irmão está aí do lado, diga ele assim, diz respeito a você também. Glória a Deus. Então eu queria pensar nessa noite da seguinte forma: eu um ganhador de almas, e eu queria pensar, o que é que tem que acontecer comigo para que eu seja um ganhador de almas? Foi isso que eu comecei logo a pensar quando eu recebi essa difícil tarefa, não é, de meditar e refletir nesse tema. Queridos, há uma passagem do Evangelho de Lucas, eu queria que você abrisse. No capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 até o verso de número 11, eu queria, assim, rapidamente, com os irmãos, pensar em algumas coisas que é necessário que aconteça conosco, para que nós venhamos ser um ganhador de almas. Ao estudar essa passagem bíblica, eu percebi que essa passagem ela tem uma ação de trazer uma informação importante sobre a missão da igreja. E o missionário aí, em ação, é o próprio Jesus Cristo. E o que me impressiona dessa passagem é que Jesus não apenas usa a ação teórica da pregação da palavra, mas ele ilustra essa pregação com uma ação prática. Ele pega alguns homens que certamente já havia chamado, como diz aqui, como foi cantado aqui, que cada um de nós temos um chamado, e esses homens certamente hesitaram da primeira, da segunda, mas da terceira vez eles não resistiram à presença gloriosa e ao chamado glorioso do Evangelho e entregaram, abandonaram tudo e se dedicaram à missão da igreja. Amém? Então tem uma passagem teórica e tem um exemplo prático de como a igreja na realidade precisa compreender o seu chamado e obedecer a ordem que lhe foi dada por Jesus. Vamos ler o texto. Todos encontraram? Amém? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha que coisa maravilhosa. Jesus era o pregador. Ele estava ali ensinando alguma coisa prática àqueles irmãos. Ele estava exercendo na realidade um ofício de pregador de forma teórica, não é? E prática também. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao barco, ou leva o barco para o fundo, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, homem experimentado do mar: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, algumas versões diz: não tenha medo. A minha versão diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Daqui em diante serás pescador de homens. Verso 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido e amado, neste momento, queremos te render graça pela tua santa presença neste lugar. Pelo teu Santo Espírito, Senhor, que orquestrou tudo o que aconteceu, trazendo, Senhor, uma sintonia, uma harmonia entre tudo que foi falado com a tua palavra. Ó Deus, como é bom a gente ter essa percepção que o Senhor é aquele que está no controle de toda a situação. Neste momento, Senhor, eu quero pedir perdão por tudo aquilo, Senhor, que de forma consciente ou inconsciente eu possa vir ter feito, que venha magoar o teu coração. E quero neste momento, Pai, pedir a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão a escutar a tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, tirar do nosso coração tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que possivelmente possa vir roubar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Como igreja gloriosa, como igreja amada do Senhor, nós suplicamos ao Senhor. E eu neste momento peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida como instrumento da tua graça, para a edificação da tua igreja, como também a edificação da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, o que fazer para ser um ganhador de alma? Segundo o texto, eu vi 3 coisas importantes para a nossa vida, tá certo? Como igreja do Senhor. Acredito que 2 delas nós já resolvemos muito bem, ou o Senhor até já resolveu isso por nós, mas algumas coisas ainda precisamos fazer, e a terceira dela é a mais desafiadora, porque diz respeito muito àquilo que Deus espera de mim e de você. A primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos nesta noite, que precisa acontecer conosco para que venhamos ser um ganhador de almas, é ter a nossa estrutura de personalidade mudada em Deus. É necessário que a gente venha, na realidade, entender isso. Guarde bem isso que eu vou te dizer. Uma pessoa só muda a sua estrutura de personalidade quando ela tem um encontro pessoal com Cristo. Uma pessoa só muda a sua estrutura de personalidade quando ela tem um encontro pessoal com Jesus. A transformação da essência humana, ela só e unicamente só é possível na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Amém. Anote isso no seu coração. Só
entra na vida, entra na essência de uma pessoa para mudar a sua vida. Só Cristo entra na cabeça de um drogado para mudar a sua cabeça. Só Cristo entra na vida de um casal, queridos, de uma família, para mudar esta família. Só Jesus, com poder e graça, entra na vida de uma pessoa e muda aquilo que ela tem de mais importante, que é a essência. Só Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro, na narrativa do texto, ao perceber que estava acontecendo diante dele algo extraordinário, aquilo que ele não poderia explicar, porque era pescador experimentado, já tinha passado a noite toda pescando no mar. Jesus, como carpinteiro, dá uma ordem a ele que ele se afaste e vá para um lugar praticamente impróprio. Talvez da primeira e da segunda vez nos evangelhos de Marcos e de João, quando Jesus diz a ele: te farei pescador de homens. Na primeira e na segunda chamada, e a gente vê que na narrativa do texto, Jesus, ou Pedro, ainda continua pescando. Ele não entendeu claramente o seu chamado. Mas eu quero te dizer o seguinte, amados: quando Pedro, experimentado no mar, viu aquilo que Jesus fizera, ele se deparou com algo que estava fora do comum, fora do normal. Por quê? Porque Pedro disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O interessante é que Pedro, um judeu, não é? Certamente, como judeu conhecia um pouco da lei, certamente Pedro, como judeu, já procurava a justificação da sua própria vida através da prática e da obediência às leis. Nunca tinha se visto como viu antes. E ele olha para a sua situação e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O texto vai narrar, irmãos, dois diálogos de Pedro com Jesus. O primeiro diálogo, Pedro usa o pronome de tratamento rabi, que é mestre. E o segundo diálogo, Pedro muda o pronome de tratamento. E ele começa a chamar Jesus de Senhor. No original grego, essa partícula aí de Senhor é o mesmo pronome de tratamento usado para Deus, Kyrios, no grego. Na realidade, diante de tamanha revelação, Pedro percebe que estava na presença de Deus. A sua estrutura de personalidade passa agora a ser mudada. A sua identidade na realidade foi revelada. Eu sou pecador. E a partir do momento que eu reconheço a minha situação diante de Deus, que eu confesso o meu pecado a Deus, a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer Jesus de Senhor da minha vida, a estrutura da minha personalidade é mudada. Eu aqui também aprendo que não há outra coisa a nos ser revelada diante da glória de Deus, senão a nossa condição de miserabilidade. Amém? Pedro teve a sua estrutura mudada. Mas, querido, nos nossos dias, isso soa como algo muito estranho. Eu sei que aqui, por ser uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja histórica,
se reporta a palavra com muita seriedade, mas ainda existem pessoas que vivem se enganando. Nos nossos dias, principalmente, existem pessoas que, ao escutar isso, eu sou pecador, isso soa aos ouvidos dela de forma muito estranha, porque nós temos uma ideia do cristão como uma pessoa perfeita. E quando temos essa visão, nós somos impedidos e também impedimos as pessoas de chegar a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo impedidas exatamente por falta de sabedoria na aplicação do conhecimento que Deus já nos deu da sua palavra na nossa vida? Lembre-se que o sábio ganha almas. A árvore de vida é o justo. Amém? Entenda isso. O discípulo que Jesus chamou é igual a mim e a você. Na realidade, esse chamado de Pedro diz respeito a mim e a você. Jesus, ele chamou gente como eu e você, gente pecadora, gente fraca, gente que precisa da graça de Deus, gente que precisa da graça de Deus. Eu não sei como é que você tem dirigido a sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo fala em mim hoje, que por ele ter mudado a minha estrutura de personalidade, eu preciso me enxergar assim como Deus me enxerga. E entender que é privilégio Deus usar a vida de um pecador redimido por Cristo Jesus. A segunda coisa que precisa acontecer, e eu sei que já aconteceu na vida de muita gente aqui, tanto a primeira coisa como essa segunda que eu vou dizer, é ter a nossa natureza mudada. Olha aí o verso 10, parte B. Diz assim: disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Na realidade, quando eu enxergo isso, eu percebo que Pedro tinha um ofício. O ofício de Pedro era pescador de peixe. E Jesus agora, depois de ter pregado aquela multidão, depois de ter dado agora uma lição prática, provavelmente daquilo que ele havia pregado, ele olha e vira-se para Pedro e diz assim: tem medo não, Pedro? Irmãos, o medo nos paralisa. Talvez faltou ânimo a Pedro. Talvez ele foi tomado de tanto medo que nem do lugar poderia sair. Isso não está no texto. Mas eu imagino Pedro com medo, e Jesus diz a ele: Pedro, eu te farei pescador de homens. Pedro, na realidade, passa agora a receber uma nova função. Na realidade, ele passa a receber uma nova natureza. Pedro passa de pecador para pescador de almas. Jesus diz: não tenha medo, agora mesmo, e agora em diante. É diferente da narrativa dos outros evangelhos. Os outros evangelhos dizem: te farei. Agora, nesse encontro, Pedro ainda pescador, Jesus disse: é agora.
ser um novo homem. E agora em diante, devido a esta revelação do teu chamado, você vai receber uma missão, vai ser pescador de almas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Observe que a partir deste ponto, na vida de Pedro, ele seria um pescador diferente. Aí você pode estar pensando, pastor, um pescador não é um pecador? Querido, é assim. Agora há uma diferença muito grande entre um pecador que peca sem Cristo e, na realidade, um pecador que peca com Cristo. Que peca em Cristo. Amém? E a diferença é fácil. Está exatamente aí, na natureza, na essência. Quando aquele que está em Cristo comete um pecado que não agrada ao coração de Deus, há nesse indivíduo, há nessa pessoa um entristecimento, levando com isso a odiar o pecado que ele praticou e a desejar agora não mais praticá-lo, mas inclinar o seu coração a agradar e a amar as coisas que Deus ama. Irmãos, tantas coisas poderiam ser dito aqui. Uma delas, por exemplo, que eu vejo muito culto de missões, é que missões está no coração de Deus. Ou seja, Deus ama missões. Deus foi o primeiro missionário. É verdade. E a gente precisa entender que essa nova essência nos leva a isso. Não deixamos de ser pecador não, mas ao ponto em que nós vamos nos relacionando com a verdade da palavra de Deus, ao rumo que vamos fazendo a nossa missão, Deus vai mudando cada vez mais a nossa natureza e o desejo do nosso coração, ao ponto de começarmos a nos inclinar a fazer aquilo que Ele ama. Aleluia! Enquanto aquele que está longe de Cristo ou que não está em Cristo, há nele uma insensibilidade pelo pecado praticado. Insensibilidade do tipo, eu cometi adultério, e daí está todo mundo cometendo. Insensibilidade do tipo, eu faço sexo fora do casamento, e daí meus amigos também fazem. Percebe aí a diferença? Percebe a essência mudada e transformada por Deus à medida em que se torna árvore de vida, à medida em que a sabedoria vai entrando e fazendo as mudanças necessárias para que possa gerar um impacto também na alma das pessoas que se relacionam conosco. Deus espera isso da igreja, irmãos. Não há na mente daquela pessoa que pratica o pecado e tem ainda amor por aquilo que pratica, sensibilidade em relação a Deus. Agora nós temos aqui no texto um Pedro com uma natureza mudada, que reconheceu o pecado e que passa a ser agora pescador de gente. Perceba aí que com isso Jesus dá a Pedro agora um novo projeto de vida, irmãos. E o novo projeto de vida de Pedro, rapidamente, para resumir, seria resumido em uma só frase: cuidar de pessoas, cuidar de gente. Esse, na realidade, é o ministério da igreja. Nós temos que ir, na realidade, no mar da vida, que é o mundo, e pescar o peixe que são as pessoas. Pescar o peixe, evangelizar. Mas é apenas pescar
discipulado. É algo que está muito em baixa hoje nas nossas igrejas, irmãos. Graças a Deus aqui não está. Não é, pastor Eudes? Amém? Pegar aquela pessoa que está sofrendo. Irmãos, tem muita gente sofrendo. Se a gente olhar os noticiários, eu nem gosto de olhar. Mas se a gente olhar ao nosso redor mesmo, não precisa nem ir para a mídia televisiva. Se a gente, ao passar pelos lugares, a gente vê que muitas pessoas estão sofrendo. Então a nossa missão é pegar essas pessoas, trazer para o ambiente do reino, inseri-las na realidade no corpo de Cristo. E para isso, Deus nos aparelhou, nos dando um instrumento chamado Evangelho. É o Evangelho que produziu as mudanças e a transformação na minha vida, mediante a justificação por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Foi o Evangelho que me gerou, foi o Evangelho que te gerou. É através do Evangelho que nós temos que ser alimentados e tratados. É o Evangelho que vai nos criar. Por isso que essa é a missão da igreja. Pregar, e não apenas pregar, mas sentar, gastar tempo com vidas, com as pessoas, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. A nossa rede é o Evangelho. Amém? Você quer ser um pescador de almas? Deus já te deu um instrumento. Um instrumento para tu pegar muito peixe. Tu vai ter só que lançar a rede. Lança a rede e puxa que vem peixe. Amém? O grande problema é que a gente fica com medo. Não é? A gente não tem medo, irmão. Se a gente for sincero, quem tem medo de sair para evangelizar? Levanta a mão. Olha aí. Não é? Mas quem nos garante, irmãos, quando a gente jogar a rede, que é o Evangelho, que vai funcionar, é aquele que sabe onde o peixe está. Amém? A Bíblia diz que ele conhece todas as coisas. Ele era carpinteiro na figura humana ali, mas na divina ele era Deus. Ele tem a onisciência, ele conhece todas as coisas. Podia ser que o peixe nem ali tivesse, mas a ordem dele, como disse aqui no hino que foi cantado pelas irmãs, a ordem é dele. Vá se entender com ele. Ele pode dizer ao peixe: vá para ali, porque esse domínio lhe foi dado. Domine sobre os animais aquáticos, e ele pode dizer: vá para ali, o peixe vai, você lança a rede. Irmão, oh aleluia, grande vai ser a nossa alegria. Amém? Lance a rede. Agora, qual é a diferença, irmão, entre o pescador de peixe e o pescador de gente? Primeiro, o pescador de peixe pega um ser que está vivo e traz para a morte. Mas o pescador de almas, ele faz completamente o contrário, pastor. Ele traz aquela pessoa que está morta e traz para a vida em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Qual grande privilégio é o nosso. O pescador de almas, ele faz exatamente o contrário. Perceba que agora Jesus, ele muda a natureza de Pedro, de morto para vivo. Provérbios 11:30, que nós lemos, diz o seguinte: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é salvo. Oh, aleluia! Evangelizar não é uma opção.
ocupação minha e sua, não. Evangelizar é uma ordem. Portanto, não entre nesta onda que muitas pessoas estão entrando aí, de achar que é o pastor, e somente o pastor e a liderança e o grupo de missões que são as pessoas que você paga para fazer o trabalho por você. Eu quero lhe dizer, o pastor não vai fazer aquilo que é para você fazer, não. É a igreja que tem que evangelizar. O pastor pode até ir junto. A coordenação de missões pode até ir junto. Mas porque também são igreja. Mas evangelizar é a tarefa da igreja. A tarefa do pastor é uma tarefa de equipação dos santos. O pastor está ali aprendendo para equipar os santos para tão grande tarefa. E junto com eles fazer a tarefa. Mas é a igreja que tem que evangelizar. É você que tem que testemunhar. É você que tem que falar de Cristo para o teu vizinho que está morrendo. E eu quero dizer uma coisa a você: muitas pessoas estão morrendo, irmãos. E muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. E isso não muito longe de mim e de você. Bem pertinho de mim e de você. E nós não estamos pescando, nós não estamos falando. O que Deus fala para mim e para você hoje é: leve o Evangelho às pessoas. Na realidade, Deus quer dizer para mim e para você: deem a elas aquilo que você tem de mais importante. Quando subia para orar as escadarias, Pedro se encontra com um paralítico. E ele olha para aquele paralítico que está ali pedindo uma esmola. Ele diz: nem tenho prata, nem tenho ouro, mas tudo o que eu tenho eu te dou. Irmão, sabe o que é tudo o que eu e você tem para dar às pessoas? É Jesus. Jesus é tudo que nós temos. Não pense que é a sua conta no banco, não. Porque se você morrer, você não vai poder levar nada aqui. Você vai deixar para alguém aqui. Nem é seu carro novo, nem é seu terno, a sua mala, não é nada. Tudo que você tem é Jesus. E é isso que você tem que dar para as pessoas. Tudo. Jesus para mim e para você tem que ser o nosso tudo. Jesus tem que ser o tudo que nós temos para a nossa família. Jesus tem que ser o tudo que nós temos para os nossos filhos. Jesus tem que ser o meu e o teu tudo. Natureza mudada, natureza transformada. A terceira e última coisa que precisa acontecer conosco para sermos um ganhador de alma. Olha que Deus está nos equipando, pastor. Nós vamos essa semana sair daqui fortalecidos a buscar alma para Jesus. É ter a motivação certa. Motivação é um estado interno, vem de dentro do meu e do teu coração. É aquilo que nos coloca na realidade em movimento. Lembra? O Espírito Santo é um princípio ativo. E se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, por intermédio do novo nascimento, ele vai mover a mim e a tua vida à obediência a Cristo. Amém? Então, se existe um princípio ativo, esse princípio ativo passa
ajudar, a nos motivar. Uma pessoa motivada, na realidade, precisa saber o que é que a motiva. Alguns pensam que dinheiro é motivação, e está cheio isso dentro da teologia da prosperidade. Mas dinheiro pode ser estímulo, mas nunca será motivação. Quem pensa que dinheiro é motivação para servir a Deus está completamente equivocado, enganado. Dinheiro é estímulo. Por isso que hoje muitos estão achando que estão seguindo a Jesus motivados pelo dinheiro, mas estão com motivação errada. O que motiva você, querido? Na realidade, a pergunta adequada seria: o que te motivou a estar aqui nesta noite? O que te motivou a sair da tua casa para ouvir o Evangelho? Por mais lícito que seja, as pessoas não podem ser a nossa motivação. Por mais importante que sejam as pessoas, elas não podem ser a nossa motivação. Pastor não pode ser a tua motivação. O pregador, e você estaria perdido se você chegou aqui por causa do pregador, porque eu sou pecador, e os pecados que eu cometi ontem eu não conto a você porque eu tenho vergonha. E você pode estar se perguntando aí: mas pastor, o senhor peca? E eu vou lhe dizer: todo ser humano peca. A motivação de algumas pessoas a estar dentro da estrutura do corpo de Cristo, apontando as falhas, os erros, os pecados das pessoas. Isso enfraquece em vez de fortalecer. Isso é estar com a motivação errada. Eu, na realidade, estou aqui por causa dele. Você, se veio para cá, venha por causa de Jesus. É por causa dele. Quando você se envolve na obra, se envolva por causa dele. Jesus deve ser a minha e a tua motivação. A minha e a tua motivação maior. O que fez eu e você sair de casa tem que ser Jesus. Essa é a motivação certa. Se a tua motivação está certa, é essa, você vai sair daqui edificado, abençoado e levando coisas novas para a sua relação com as pessoas no mar da vida. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: sabe por que Jesus, ou Deus, abençoou aquela pesca? Porque a motivação de Pedro jogar a rede novamente era a palavra de Jesus. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Essa tem que ser a nossa motivação na obra de Deus. Obedecer a palavra de Jesus. E sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para você neste lugar, nesta noite? Evangelizar é a palavra de Deus para mim e para você. Evangelizar. Se eu pudesse traduzir Jesus aqui, parafrasear, eu diria o seguinte: Jesus está dizendo para mim e para você: joguem a rede. Aonde? Aonde as pessoas estão? Aonde é que as pessoas estão? Peça sabedoria a Ele, que Ele vai te dar, e jogue a rede. Perceba que quando Jesus se move, lá no capítulo, no versículo 1, ele
se move para junto da multidão. A gente tem que estar onde o povo está, irmão. Às vezes a gente só quer estar na igreja, é muito importante a igreja, mas às vezes a gente só quer estar na igreja, e principalmente aos domingos, mas não quer ir onde as pessoas estão. E muitas vezes as pessoas estão perto da gente, no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar, no transcurso da gente do trabalho, mas a gente não joga a rede que é o Evangelho. Queria concluir dizendo exatamente isso. Quando a igreja estiver unida no propósito da evangelização, só haverá lugar na igreja para a edificação e salvação de almas para Jesus. Viva a sabedoria da palavra de Deus no seu dia a dia e colha os frutos de vida ganhas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que o Senhor aplique, pois, essa palavra nos nossos corações e nos faça ganhadores de almas. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.